Hoje, em Bíblia Narrada e Explicada, vamos conhecer como a humanidade, unida por uma só língua e propósito, tentou construir uma torre que chegasse aos céus. A famosa Torre de Babel. Neste capítulo, veremos como o orgulho humano levou à confusão das línguas e à dispersão dos povos pela terra, cumprindo o plano de Deus de espalhar a humanidade. Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel. Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal! Vamos fazer tijolos queimados." Assim, eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche, em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até ao céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo." Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Os descendentes de Sem. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho Arpaxade. Depois disso Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu o seu filho Éber. Depois disso Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu o seu filho Peleg. Depois disso Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu o seu filho Serug. Depois disso Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu o seu filho Naor. Depois disso Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu o seu filho Tera. Depois disso Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Os descendentes de Tera. São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai, e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã, com a idade de 205 anos. Explicação. Gênesis capítulo 11 marca um momento importante na história da humanidade. Um momento em que o orgulho e o desejo de exaltação se levantam contra a vontade de Deus, e o Senhor, em sua sabedoria, intervém para corrigir os caminhos do homem. A narrativa começa mostrando que toda a terra tinha uma só língua e uma só maneira de falar, a humanidade ainda estava unida, vivendo em harmonia aparente, mas, ao mesmo tempo, havia dentro do coração humano o mesmo desejo de autonomia que já havia levado Adão e Eva a pecar no Éden, o desejo de ser como Deus, o desejo de viver sem depender do Criador. Com o passar do tempo, os homens migraram para o Oriente e se estabeleceram em uma região chamada Sinear. Ali decidiram construir uma cidade, e uma torre cujo topo chegasse aos céus. Essa decisão não foi apenas uma ideia de engenharia, foi uma expressão de rebeldia espiritual. Eles queriam edificar algo grandioso, algo que simbolizasse o poder e a unidade humana. Algo que mostrasse que não precisavam mais de Deus. Eles diziam entre si: "Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra." Veja que interessante.
O temor deles era exatamente o oposto do que Deus havia ordenado. O Senhor havia dito a Noé e a seus filhos que se multiplicassem e enchessem a terra. Mas eles queriam se concentrar em um só lugar, centralizando poder, fama e glória. A torre, conhecida como Torre de Babel, representava mais do que tijolos empilhados. Ela representava a tentativa do homem de alcançar o céu por mérito próprio, de criar um caminho humano para a grandeza, ignorando o Criador. Era orgulho se manifestando em sua forma mais pura. A vontade de exaltar o próprio nome, e não o nome de Deus. Então, a palavra diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Essa expressão, o Senhor desceu, mostra o contraste entre o poder divino e a limitação humana. O homem tenta alcançar o céu. Mas Deus precisa descer para ver o que eles estão fazendo. É como se o Senhor dissesse: vocês acham que estão subindo, mas ainda estão tão longe de mim. Deus então observa que, enquanto os homens falassem uma só língua, nada os impediria de realizar seus planos. E decide agir, confundindo a linguagem deles, de modo que não mais se entendessem. Foi ali que começou a diversidade das línguas e culturas. Um ato divino de misericórdia, e não apenas de juízo. Muitos olham para esse texto e pensam apenas em castigo. Mas, na verdade, a confusão das línguas foi também uma forma de preservar a humanidade do mal maior. O mal do orgulho absoluto. Se Deus não tivesse intervindo, a humanidade teria se afastado completamente dele, seguindo seus próprios caminhos. E isso teria trazido destruição. Deus dispersou os homens sobre a face da terra, e a construção foi interrompida. A cidade passou a ser chamada Babel, que significa confusão. Um símbolo eterno de como a soberba humana leva à desordem e à divisão. Mas o capítulo não termina apenas com essa história. Ele também apresenta a genealogia de Sem, um dos filhos de Noé. E essa genealogia é muito importante, porque ela prepara o caminho para a história de Abraão, que começa logo em seguida, em Gênesis capítulo 12. Enquanto Babel representa o orgulho humano e a tentativa de alcançar o céu sem Deus, Abraão representará o oposto, um homem que crê na promessa, que obedece à voz do Senhor e que se torna pai da fé. É como se Gênesis 11 encerrasse a história da arrogância humana e abrisse as portas para o plano da redenção divina. Perceba que a Bíblia é perfeita em sua sequência. Depois do dilúvio, Deus dá à humanidade uma nova chance. Mas o homem volta a se exaltar. E novamente, o Senhor intervém para conduzir a história de volta ao centro da sua vontade. Em Babel, o homem quis subir até Deus. Em Abraão, Deus desce e chama o homem para um relacionamento pessoal. Em Babel, o homem busca a fama para si. Em Abraão, Deus promete um nome abençoado por ele. Em Babel, o homem se une contra Deus. Em Abraão, Deus forma um povo para si. Essa comparação mostra que Deus sempre tem um plano maior. Mesmo quando o ser humano falha. A confusão de Babel não foi o fim. Foi o início de algo novo. O começo da história de um povo separado, por meio do qual viria o Salvador, Jesus Cristo. A Torre de Babel também nos ensina sobre a natureza do pecado. O pecado sempre promete exaltação, mas termina em confusão. Promete glória, mas termina em divisão. Promete céu, mas leva ao caos. Somente em Deus encontramos o verdadeiro caminho para o alto. Porque só Ele é digno de ser exaltado. Hoje, muitos ainda constroem suas próprias torres de Babel. Não de tijolos, mas de orgulho, vaidade, poder e autossuficiência. Tentando alcançar o sucesso sem Deus, tentando fazer um nome para si mesmos. Mas o resultado é o mesmo: confusão, vazio e separação. Deus continua chamando o ser humano a abandonar Babel e seguir o caminho da fé, o caminho da obediência e da confiança nele. Portanto, Gênesis 11 não é apenas uma história antiga. É uma mensagem atual e profunda. É um alerta contra o orgulho e um convite à humildade diante de Deus. É o lembrete de que, quando buscamos nossa própria glória, nos perdemos. Mas quando buscamos a glória de Deus, somos encontrados. Que essa passagem nos ensine a depender do Senhor em tudo. A reconhecer que é Ele quem constrói verdadeiramente a nossa vida. E que nunca tentemos erguer torres para alcançar o céu. Mas, sim, construir um relacionamento sincero com aquele que desceu do céu para nos salvar. Jesus Cristo. Amém.
Se você gostou de A Bíblia Narrada, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.